Boa tarde, alunos. Vamos iniciar então mais uma leitura do nosso, mais uma aula do nosso EAD. Então, olha só, nós vamos entrar aqui no ambiente virtual da nossa aula em EAD e eu vou fazer hoje a leitura para vocês de uma apostila bem importante que tem dentro da disciplina de Introdução ao Serviço Social e nós vamos fazer a leitura na íntegra dessa apostila, tá? Então, nós vamos aqui em acesse as disciplinas aqui. Para quem ainda está com alguma dificuldade de entrar no sistema, eu estou fazendo aqui já direto passo a passo para que vocês tenham essa facilidade. Vamos entrar aqui na disciplina de Introdução ao Serviço Social. E aí nós vamos pegar, então, a nossa aula, que é... Deixa eu entrar aqui no modo de visualização de vocês, que daí facilita aqui para mim. Aí, nós vamos descer aqui, ó, na aula, no linkzinho das aulas. Vamos entrar aqui nas aulas. Nos próximos dias, eu vou estar colocando aqui nesse linkzinho das aulas, todos os links das aulas em AD que a gente fez até agora. Todas aquelas aulas que eu gravei, que estão lá no meu canal e que eu posto para vocês aqui no grupo, elas vão estar aqui nesse ícone das aulas, tá? E nós vamos ler essa apostila aqui, ó, Demandas Atuais da Profissão, da aula 6, tá? Até o momento, então, a gente já viu tudo que eu podia complementar dentro até a aula 5, nas aulas gravadas eu já fiz, tá? Então, agora nós vamos aqui na aula 6, nós vamos dar uma olhadinha, então, nessa apostila aqui, que é o conteúdo da aula 6, que nós vamos estar fazendo uma leitura aqui em conjunto, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o texto, para que vocês, quem tá com a apostila aí, daí vai fazendo a leitura junto, né? Então, nós vamos ler aqui, ó, quais são as demandas atuais da profissão de serviço social. Nós vamos ler o texto e, na medida que vai aparecendo alguma dificuldade de entendimento, que vocês vão me acompanhar ali na leitura, vocês podem estar perguntando, ou vocês podem também estar, eu vou estar explicando, né, também. Então, questão social e serviço social, né? Vocês viram que as duas disciplinas, elas dialogam. A disciplina de questão social e a disciplina de introdução ao serviço social, elas dialogam a todo instante, porque elas são, na verdade, uma unidade que a gente separou em duas disciplinas. Mas elas são, digamos, uma complementa a outra. Então, vamos ler aqui esse texto. Segundo Yamamoto, a questão social é aprendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura que tem uma raiz comum. A produção social cada vez mais coletiva, o trabalho mais amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos é cada vez mais privada por parte da sociedade. Ainda segundo a autora, essa contradição fundamental da sociedade capitalista entre o trabalho coletivo e a apropriação privada da atividade, das condições e do fruto do trabalho, está na origem do fato de que o desenvolvimento nessa sociedade redunda, de um lado, em uma enorme possibilidade de o homem ter acesso à natureza, à cultura, à ciência, enfim, desenvolver as forças produtivas do trabalho social, porém, de outro lado, e na sua contraface, faz crescer a distância entre a concentração, acumulação de capital e a produção crescente da miséria, da pauperização que atinge a maioria da população nos vários países, inclusive naqueles considerados primeiro mundo. Muito bem, o que a Marilda Vilela Yamamoto quis nos dizer com toda essa fala dela? Uma parte a gente já estudou lá em questão social, que está falando sobre, aqui ó, no início do texto, está falando sobre a questão de nós entendermos que quando que as expressões da questão social se acirram, quando surge a fase do capitalismo maduro, quando o capitalismo está consolidado. E nós vemos, então,
que a produção das coisas cada vez precisa de mais pessoas para produzir um determinado produto. Vamos pensar ali numa garrafinha de plástico. Quantos profissionais foi necessário para que aquela garrafinha de plástico ficasse pronta e depois ela vai ser enchida então com refrigerante ou com água ou com qualquer outro produto, e quantos profissionais nessa cadeia produtiva eu vou precisar para que aquele suco, aquele refrigerante encha essa garrafinha. Então, cada vez a produção é mais coletiva e a apropriação é mais individualizada do fruto do trabalho, né? Cada vez menos pessoas têm a riqueza em suas mãos da produção das coisas. E aí ela está falando que também uma questão muito importante para a gente falar aqui é a questão de nós entendermos que quando aconteceu a primeira Revolução Industrial e depois, por volta de 1750, e depois com a segunda Revolução Industrial no final de 1800, a humanidade imaginou que a pobreza tinha findado, a falta das coisas tinha findado. Ou seja, antes dessas duas revoluções industriais, se tinha a noção de que a pobreza existia porque não havia produção suficiente de coisas para toda a humanidade. E a partir do momento que acontecem as duas revoluções industriais, a partir do momento em que há uma produção grande dos produtos, imaginou-se que não haveria mais pobreza, porque havia uma produção suficiente para toda a humanidade. Lê do engano, porque isso não aconteceu. Pelo contrário, cada vez mais camadas da população passaram a ter menos acesso a todos esses produtos que são produzidos. E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que trabalham na cadeia produtiva de determinado produto. Vamos pegar ali um automóvel. Cada vez nós temos mais pessoas trabalhando na cadeia produtiva que vai fazer um automóvel e muitas vezes essa pessoa não tem. O que ela ganha não é suficiente para ela ter esse automóvel, que ela mesma produziu, percebem? Então, a Yamamoto está chamando a atenção para essa contradição da sociedade capitalista, que é essa produção coletiva e essa apropriação do fruto do trabalho cada vez mais individualizada, certo? Então, até aí o texto fala sobre isso. E nós vamos ter também ali, falando ainda dessa citação da Yamamoto, um crescente da miséria e da pauperização em função disso que eu falei para vocês. Os salários são baixos e muitas vezes as pessoas não conseguem comprar o próprio produto que produziram. Continuamos a leitura. O que constitui objeto de intervenção dos assistentes sociais são as expressões da questão social vividas cotidianamente pela sociedade, já que a questão social é desigualdade. E é justamente na desigualdade que se dá a rebeldia, a inconformidade. Temos, então, um terreno muito fértil para o trabalho do assistente social. O que a Yamamoto está dizendo aqui? O que esse texto está dizendo aqui? A Yamamoto não, essa parte do texto aqui é da autora desse livro. Ela está falando o quê? Que as pessoas vão percebendo isso. As pessoas vão percebendo que elas estão produzindo aquele carro, mas elas não têm condição com o salário que elas recebem de comprar aquele carro, de ter acesso àquele bem. E isso vai causando uma inconformidade. A Yamamoto diz o seguinte: decifrar as novas mediações por meio das quais se expressam a questão social hoje é de fundamental importância para o serviço social, em uma dupla perspectiva, para que se possa tanto apreender as várias expressões que assumem na atualidade as desigualdades sociais, sua produção e reprodução ampliada, quanto projetar e forjar formas de resistência e de defesa da vida. O que a Yamamoto está dizendo aqui? Então, o texto está falando das demandas, das expressões da questão social na atualidade, nos dias de hoje, no ano de 2020. Como que o assistente social vai enfrentar todas essas desigualdades produzidas pela contradição entre capital e trabalho, né? Aqui está dizendo o seguinte, que o assistente social ele tem que estar lendo, estudando cada vez mais, para que ele tenha uma resposta para essas demandas que vão surgir no cotidiano da profissão, para que ele consiga forjar quer dizer o quê? Criar respostas para essas demandas. Porque muitas vezes na nossa ação profissional vão surgir demandas, vão surgir situações que o assistente social vai ficar pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui?
agora, né? Porque são questões tão novas dentro dessa complexidade que é a nossa sociedade do século XXI, do ano de 2020, muitas vezes surgem demandas que não estão escritas em livro nenhum. E que o profissional de serviço social vai ter que ter sabedoria e entendimento para quê? Para decifrar toda essa complexidade da situação e buscar respostas para isso, certo? Então, aí consta um desafio bem importante da nossa profissão, tá? Uma coisa bem desafiadora, bem legal, que eu acho que motiva a gente todo dia a buscar cada vez mais conhecimento para ter essas respostas. E é um desafio cotidiano. Todo dia vão surgir demandas que nunca nenhum assistente social trabalhou e você vai ter que buscar, respostas para aquilo, certo? E é isso que a Yamamoto está falando ali. No entanto, continuando a leitura, né? No entanto, é preciso considerar que a profissionalização do serviço social se deu no período do pós-guerra, sob a hegemonia norte-americana e ainda sentindo os efeitos da Guerra Fria. Foi o período da expansão da economia sob a liderança do setor industrial. A partir da década de 1970, a produção sofre transformações. Lembram que em 1970, então, teve a crise do capitalismo. Em um contexto de globalização, a economia passa a exigir novas formas de estruturação dos serviços financeiros, inovações comerciais, o que gera desigualdades de desenvolvimento entre as regiões, os setores, etc. Além disso, essas transformações trazem consigo a terceirização do trabalho, que precariza as relações de trabalho, reduz ou elimina direitos sociais, rebaixa salários, estabelece contratos temporários, afetando assim as conquistas do pós-guerra. O que o texto está trazendo para nós? Que o serviço social ele se profissionaliza com maior intensidade depois da Segunda Guerra Mundial. Certo? E aí nós vamos ter o episódio depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, o episódio da Guerra Fria, que era uma guerra chamada Guerra Fria porque não era feita com armas. E sim, os Estados Unidos faziam uma guerra fria contra a extinta União Soviética, que hoje é a Rússia, que se desmembrou lá em vários países, a União Soviética. Então, havia uma guerra fria entre esses dois países, uma guerra tecnológica. Se um país produzia uma coisa, o outro ia lá e produzia também. Um país, que era os Estados Unidos, lutava para que o capitalismo se expandisse pelo planeta Terra, enquanto a União Soviética lutava para que o comunismo, o socialismo, se expandisse pelo planeta Terra. Desculpa, o socialismo, tá? Não o comunismo. Porque são duas coisas diferentes. Então, cada um desses países lutava para uma coisa. E então não era uma guerra de armas, mas sim de informações, de tecnologia e de modo de produção mesmo. Enquanto os Estados Unidos defendiam que o capitalismo se expandisse, nós tínhamos a União Soviética que defendia que se expandisse o socialismo. Tanto que nesse período vem a Mary Richmond para o Brasil, né? Ali depois, na década de 40, ela vem para o Brasil, porque os Estados Unidos estavam financiando que essa ideologia positivista e da psicologia se espalhasse pelo mundo para fortalecer o capitalismo, certo? Então, se vocês pegar lá a prática do assistente social do período aí do serviço social com a influência da Mary Richmond, nós vamos ter a culpabilização do indivíduo, nós vamos ter o ideal de uma sociedade perfeita, onde cada ser humano é uma peça de uma engrenagem, e essa engrenagem precisa funcionar, e quando esse indivíduo não funciona, não age de maneira correta, ele é disfuncional. Muito bem, continuando o texto. Então, no contexto da globalização, já expliquei para vocês em outra aula o que era a globalização. Então, houve transformações no mundo do trabalho com a globalização. Uma delas, recentemente, aconteceu no Brasil, que foi a questão das terceirizações dos trabalhos dentro das empresas, das precarizações das relações de trabalho com a reforma trabalhista. Continuando a leitura, em novo processo de produção e reprodução do trabalho é a raiz da nova pobreza, cuja força de trabalho não tem preço, porque não tem mais lugar no mercado de trabalho. Nesse ambiente nasce o trabalhador polivalente, aquele que exerce várias tarefas até então não desenvolvidas em suas tradicionais atribuições, inclusive o assistente social. As questões até então consideradas ultrapassadas, como as relações de trabalhos
de trabalho presididas pela violência, a luta pela terra, o trabalho noturno, as relações de trabalho clandestinas, o trabalho escravo, passam a vigorar no Brasil com um novo formato de modernidade. Vamos entender isso aqui para baixo, olha só. A precarização do trabalho pela economia não é o único responsável pelos novos desdobramentos da questão social. As mudanças na esfera do Estado, por conta das exigências das políticas de ajustes do sistema neoliberal, enxugaram as políticas sociais e desarticularam os sindicatos no intuito de possibilitar o rebaixamento salarial, aumentar a competitividade dos trabalhadores e impor a política de ajuste monetário. A gente já viu que o sistema neoliberal, lá em outra aula, né, em aulas passadas, que o sistema neoliberal é aquele sistema do Estado mínimo. Quanto menos políticas públicas, quanto menos o Estado influenciar na economia, melhor para fortalecimento do capitalismo e da exploração da classe burguesa em cima dos proletários, tá? No contexto da execução do sistema neoliberal, as consequências foram devastadoras para as políticas sociais, que se tornaram cada vez mais focalizadas, descentralizadas e privatizadas. A premissa do Estado mínimo nas responsabilidades sociais, muito enfatizada pelo neoliberalismo, é unilateral, pois incide somente na prestação de serviços sociais públicos à população que se materializam em direitos sociais aos cidadãos. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que as políticas sociais dentro do Estado neoliberal, elas são focalizadas, descentralizadas e privatizadas. Então, o que a gente pode entender disso tudo? Que, por exemplo, o ser humano, ele não é atendido integralmente. Ou seja, se ele quer a saúde, ele vai lá na unidade de saúde, ele vai ter a saúde precária que nós temos de SUS aqui, mas é o que tem, né? E a estratégia do mercado capitalista e neoliberal é exatamente essa. Eu precarizo o serviço público, o SUS, o SUAS, que são as políticas públicas, a educação, eu precarizo para dizer assim, ó, para o povo, viram? No setor público não funciona, o funcionário público não faz o seu trabalho. E daí eles dão poucas condições de trabalho, né? A escola caindo aos pedaços, o posto de saúde sem os equipamentos necessários, para dizer para o cidadão assim, olha, não está dando certo o Estado oferecer as políticas públicas, então vamos terceirizar, ou cidadão brasileiro, se você quer uma política pública de qualidade, você pague. E aí há o fortalecimento das escolas particulares, dos planos de saúde, tá? E então há o fortalecimento, porque é uma estratégia. Eu precarizo o que é público para que as pessoas se obriguem a pagar no setor privado pelo mesmo serviço que deveria ser ofertado ao público. Por isso que há o desconto lá no imposto de renda. Quando a pessoa vai declarar o imposto de renda, ela declara o imposto de renda e ela pode abater tudo que ela gastou em educação e saúde. Por que isso? Porque são políticas públicas universais oferecidas ao cidadão brasileiro. E toda vez que ele tem que pagar de novo por essa política pública, por meio de pagar privado, né? Pagar uma escola particular, pagar um plano de saúde, ele tem o direito ao desconto, porque são políticas públicas que já são ofertadas de graça, entre aspas, porque são pagas com os nossos impostos. Então, olha só, as políticas públicas hoje são focalizadas, aqui ó, tá falando a palavra focalizadas, descentralizadas, privatizadas, por causa de tudo isso. São focalizadas porque você vai no posto de saúde, às vezes a tua necessidade está doente porque falta comida na tua casa. Mas eles têm que ir num outro setor de política pública chamada, que é a política de assistência, para pegar a comida. E assim vai, não trata o ser humano na sua integralidade. E privatizadas porque muitas desses serviços públicos acabam sendo terceirizados, por exemplo, no caso de Caçador, as creches são todas terceirizadas para uma ONG chamada CEIAS, né? E assim nós vamos ter uma política pública nesse sentido com o Estado neoliberal. A questão social e suas expressões apresentadas na atualidade são uma reprodução do passado, no que se refere às condições de trabalho, à cidadania e aos direitos sociais. Como vimos, as exigências impostas pelo neoliberalismo reforçam processos sociais de exclusão e de reprodução de uma sociedade não somente sem direitos sociais, mas sem o direito à vida. Imerso nesse cenário, o assistente social é desafiado a se qualificar a fim de acompanhar, atualizar e explicar a questão social em todos os níveis de gestão. É esse profissional que está cotidianamente em contato com as questões de saúde, de habitação, de educação dos cidadãos, ou seja, em contato direto com a questão social.
Assim é o assistente social, o responsável por articular políticas sociais junto com os usuários, visto o acúmulo de conhecimentos a fim de proporcionar à população acesso aos direitos sociais. Então, esse é o nosso papel, de articular entre essas políticas públicas precárias, mas que ainda existem no Brasil, para que os direitos sociais das pessoas sejam garantidos. Então, muitas vezes lá no nosso espaço ocupacional, eu, por exemplo, trabalho na assistência social, muitas vezes chega o cidadão lá com uma demanda da saúde. Ah, ele precisa de uma medicação que não tem lá na saúde, que a farmácia do SUS não tem. Ele procura o assistente social lá na política de assistência social para que a gente articule junto com a saúde esse direito que é dele. Entendem? Então, muitas vezes a pessoa precisa de uma vaga na creche, chega lá na creche e não tem a vaga de creche. Quem que a pessoa procura? O assistente social lá do CRAS, lá da assistência social, para que esse assistente social articule na busca dessa vaga de creche, que é um direito social estabelecido na Constituição. Então, a gente trabalha muito nessa dinâmica de garantia de direitos do cidadão brasileiro. Dentro desse contexto neoliberal, capitalista, excludente e com essas políticas públicas precarizadas em todos os setores que nós temos no Brasil. Eu vou encerrar esse vídeo e vou iniciar um outro, tá? Então, alunos, continuando o nosso texto, nessa parte aqui, na página 5, vai falar sobre a praxis profissional e a desigualdade social. O que é praxis profissional? Praxis está ligado à questão da prática profissional, a palavra do latim, mas que está ligada à prática profissional. Essa palavra praxis, ela é bastante usada, por quê? Porque ela tem um conceito muito mais amplo do que apenas prática. Para falar assim bem resumido, se refere à prática. Mas o conceito de praxis está ligado em você fazer a tua prática profissional, você refletir sobre ela, sobre o que você fez, e tirar uma conclusão acerca daquilo. Então, eu tomo a ação enquanto profissional, eu reflito sobre essa ação, eu analiso essa ação, e eu, então, construo uma conclusão a partir disso tudo, que poderá mudar a minha prática no próximo caso, né? Mudar para melhor, melhorar ela ou não, né? Depende muito da visão do profissional. Então, essa questão da praxis está relacionada a essa questão. Ação, reflexão, conclusão. A conclusão e uma tomada de decisão a partir dessa conclusão. Muito bem, continuando então o texto. Nosso país convive com grandes desigualdades e injustiças sociais, com a maioria da população inserida em um contexto de pobreza ou de miséria, vivendo em situação de desemprego ou subemprego, enfim, tendo uma condição precária de vida. No entanto, toda essa conjuntura não é de agora, tendo suas origens no processo histórico do país. A gente já viu como que foi brevemente o processo de formação do Brasil. De fato, desde o seu descobrimento, o Brasil viveu relações de poder que desconsideraram as particularidades de cada comunidade, dominando de forma preconceituosa a população que até então era dona do território brasileiro. É comum ouvirmos das pessoas hoje em dia, independentemente de sua classe social, que adoram viver no Brasil, por ser um lugar muito acolhedor, agradável e por ter inúmeras belezas naturais, etc. Na medida, é muito difícil ouvir algum questionamento sobre as diferenças de classes ou mesmo sobre o motivo pela qual há essa classificação. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que ricos e pobres convivem lado a lado sem sentir o mínimo de constrangimento, ou melhor, sem fazer o mínimo questionamento sobre essa temática. Ou seja, nem os ricos perguntam por que tem pobres convivendo ao seu redor, e nem os pobres se perguntam por que nós temos tão pouco e os outros têm tanto. Um exemplo disso que nós podemos estar vendo no Brasil de hoje, onde muitas pessoas que são da classe trabalhadora, que recebem um salário de fome, estão defendendo os interesses da classe burguesa com unhas e dentes, né? Estão defendendo o quê? E será que eles se questionaram que a classe trabalhadora é explorada por essa mesma classe que eles estão defendendo, que é a classe da burguesia, né? Então, no Brasil acontece muito isso. De acordo com Chauí, a Marilena Chauí é uma escritora atual que ela tem uns textos muito bons. Procurem na internet, ela escreveu recentemente agora sobre o coronavírus,
depois eu até vou estar compartilhando aí um texto que ela escreveu sobre o coronavírus e sobre essa questão de classes sociais por causa do coronavírus. Então, a Marilena Chaui é uma escritora assim, muito boa, muito contemporânea. Ela fala o seguinte, que a causa dessa indiferença é o mito fundador. O que é o mito fundador? Oferece um repertório inicial de representações da realidade e em cada momento da formação histórica, esses elementos são reorganizados, tanto do ponto de vista de uma hierarquia interna, como da ampliação do seu sentido. Então, o que a Marilena Chaui está falando com isso? Que, exatamente nesse ponto de vista que eu falava para vocês, que a classe burguesa no Brasil ela tem essa capacidade de reorganizar as representações da realidade, de modo a criar uma ilusão ao povo, uma ilusão de que aquilo é bom, né? Uma ilusão de que, é bom você estar aqui trabalhando na minha empresa. Muitos trocam o nome de trabalhador por colaborador, para não ficar um nome tão exploratório, né? Você é o nosso colaborador, que bom que você está trabalhando aqui na nossa empresa, mas o salário é aquela mixaria, né? Aquele pouquinho de dinheiro que mal dá para manter o que comer e onde morar, né? Então é criada uma reorganização nessa hierarquia interna e que vai dando sentido, um sentido de ilusão para essa população. A partir disso, concluímos que as relações sociais mudam de configuração pela passagem do tempo, mas a sua representação na sociedade não se diferencia das anteriores, elas só são reorganizadas, mas o que era lá no passado do Brasil, ela continua acontecendo. Por exemplo, aconteceu a abolição da escravatura, os escravos foram libertos, mas em contrapartida iniciou o capitalismo, que é o quê? O trabalho assalariado, mas esse salário é baixo, é quase com esse valor do salário que o trabalhador brasileiro recebe, dá para manter mais ou menos a condição que os escravos tinham, que era uma moradia precária e uma alimentação precária, entendem? Então muda o modo de produção das coisas, se reorganiza, mas no entanto, assim, as categorias de pobreza elas continuam parecidas. Só muda de nominho, sabe? Então, só para a gente ter essa noção. Também podemos apontar como causa da indiferença para com as desigualdades o caráter de legitimidade que o poder hegemônico da mídia impõe quando trata as questões sociais no país. As informações são noticiadas de modo fragmentado ao espectador, sem estabelecer relações entre um fato que ocorre no Brasil e outro nos Estados Unidos, por exemplo, como se cada fato tivesse início e fim em si mesmo. Então, aqui ela está falando, essa autora está falando sobre a questão de que a mídia também tem culpa no Brasil sobre muitas questões, porque ela dá a notícia estanque, do nada e com fim em si mesma. Não contextualiza socialmente da onde as suas raízes históricas, aquela questão que eu falava para vocês que o assistente social tem que analisar. O assistente social ele sempre tem que perguntar por quê, né? Por que esse cidadão chegou aqui para mim com essa demanda? Qual é o contexto social que essa família desse cidadão se encontra, de onde que ela surgiu, como que começou tudo? E eu tenho que fazer uma análise macro. Se esse cidadão é de Caçador, e Caçador tem essa realidade, como que surgiu essa realidade aqui em Caçador? Onde estão as raízes históricas no município de Caçador que culminaram nesse cidadão em 2020, nesse mês, estar vindo aqui pedindo uma cesta básica na assistência social, sabe? Então, a mídia, esse autor está falando aqui que a mídia tem muita culpa nisso, porque ela dá essa notícia estanque, com começo e fim em si mesma, sem um contexto social, uma análise mais ampliada sobre o porquê daquilo. Continuando o texto, como consequências políticas sociais fragmentárias e pontuais dispostas à população acabam se tornando indiscutíveis e, portanto, legítimas. Ou seja, vai se normalizando, vai se tornando legítimo aquilo. É normal ter ricos e pobres. É normal ter o dono da fábrica e os trabalhadores. Então, vai se legitimando aquilo como normal, certo? A exploração de uns sobre os outros como algo normal. Dentro da sociedade capitalista, isso é muito comum, essa normalização da exploração da classe burguesa sobre os trabalhadores. Eu não estou dizendo aqui agora que nós, enquanto assistentes sociais, temos que destruir todas as fábricas, fazer um piquete lá na frente e ninguém mais ir trabalhar.
Eu estou aqui fazendo uma análise para nós entendermos como que o capitalismo funciona e, a partir disso, buscarmos alternativas dentro desse sistema capitalista de melhorar as condições sociais da classe trabalhadora, trazendo uma desigualdade um pouco menor, uma justiça social, que é pelo que a gente luta. Cito novamente países europeus da social-democracia, como Dinamarca, Finlândia, Noruega, onde há capitalismo sim, mas as diferenças sociais não são tamanhas quanto, por exemplo, no Brasil, no Haiti, em tantos outros países pobres de toda a América Latina e do mundo, em que há uma desigualdade social bastante grande, certo? Então, lá nesses países mais envolvidos, as pessoas têm essa percepção, não entendem como normal termos pessoas muito pobres e pessoas muito ricas. Então, houve essa percepção. Na teoria social de Marx, a gente chama as pessoas que não têm essa consciência de classe, que não têm essa consciência de que estão sendo exploradas, de alienados. Então, muito vocês vão ver na teoria de Marx a palavra alienação ou alienados. Quem são os alienados? O que é alienação? É exatamente essa classe social, que é a classe trabalhadora, que não percebe que está sendo explorada e ainda ajuda o burguês a legitimar essa exploração, concordando com ele e não lutando contra isso, né? E essa luta que eu falo não é uma luta armada, mas é uma luta de discurso, uma luta pacífica, uma luta onde aconteça realmente uma luta, como por exemplo aconteceu na era Vargas, de organização sindical, onde as pessoas conseguiram legitimar alguns direitos trabalhistas. E agora a luta seria pela diminuição dessa desigualdade social no Brasil, sabe? Então, continuando o texto, a legitimidade dada a esses acontecimentos no Brasil talvez explique a crise de rumos colocada por Oliveira, em que o Brasil mostra que avançou tecnologicamente na direção das nações mais avançadas do mundo, que tem de conviver com milhões de miseráveis sem a menor decência de vida. As injustiças sociais e as desigualdades ficaram tão discrepantes para os brasileiros que as críticas começaram a surgir no ano eleitoral de 2002. A maioria da população estava desacreditada com o modelo de governo que perdurava já há 10 anos no Brasil. A possibilidade de continuidade dessa lógica estava se esgotando, conforme dados das pesquisas de voto estimulado, rejeição, voto espontâneo e confronto no segundo turno publicados na revista Isto É, de 9 de outubro de 2002. Ainda, segundo as pesquisas, além da forte rejeição pela continuação do modo vigente, havia uma ponta de confiança sendo depositada no projeto democrático e popular apresentado pelo então Partido dos Trabalhadores, que visualizaria os interesses da maioria da população em situação de vulnerabilidade social e excluídas do mercado de trabalho. Para inúmeros estudiosos sociais, com a eleição desse novo projeto de governo, o mito fundador cairia por terra, dando início a um processo desmistificador e deslegitimador de tantas desigualdades e injustiças sociais. É em meio às desigualdades e injustiças sociais que a praxis do serviço social, que se constitui na conjunção entre teoria e a prática, se mostra à sociedade. Apesar do projeto democrático representado pelo Partido dos Trabalhadores ter saído vitorioso da eleição presidencial e de ter tirado da linha da miséria milhões de brasileiros, dando condições básicas de vida a uma grande parcela da população, as desigualdades e as injustiças perduraram. E isso se explica, afinal, vivemos em um país em que tem o capitalismo como sistema político e econômico, o qual determina as regras do jogo. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes muitas pessoas se elegem com esse intuito realmente de fazer uma mudança social, mas que na prática não conseguem fazer porque o capitalismo, como modo de produção, ele é tão mais forte que isso tudo, que sucumbe às ideologias, né? Por exemplo, o PT tinha uma ideologia muito maravilhosa, toda voltada até o projeto ético-político do serviço social, a classe trabalhadora e tudo mais. Mas o que a gente viu é que, de fato, isso não aconteceu na prática. Por quê? Porque foram engolidos pelo próprio capitalismo. Seguindo o texto, podemos fazer
brevíssimo comparativo entre os dois sistemas de pensamento político vigentes no Brasil nos últimos anos. Os governos de Fernando Henrique Cardoso, que foi de 95 a 2002, com nítidas marcas neoliberais, pregaram o Estado mínimo para as políticas sociais, embora tenham dado início a algumas iniciativas pontuais, como o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação. Esses dois, depois, no governo Lula, foram unidos e transformados no Bolsa Família, programa Bolsa Família. Enquanto os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi de 2003 a 2011, de apelo popular e de esquerda, ampliaram e aperfeiçoaram políticas sociais, por exemplo, o programa Bolsa Família e a Farmácia Popular. E reformularam a política de assistência social, criando serviços de proteção social específicos aos cidadãos, entre outras medidas. Percebam que esse texto está fazendo uma análise de como que é as expressões da questão social no Brasil hoje e onde que fica o serviço social no meio de tudo isso, tá? Assim, o trabalho profissional do assistente social acompanhou a expansão das políticas sociais dos últimos anos, tendo como base a perspectiva de defender direitos, de proteger e de assegurar o direito de renda mínima às famílias em situação de vulnerabilidade social, que é o programa Bolsa Família, que visa assegurar pelo menos um prato de comida a toda a população brasileira de baixa renda. Então, quando a gente ouve dizer assim, ó, que tantos milhões de pessoas saíram da linha da pobreza, né? Que o Bolsa Família tirou essas pessoas da linha da pobreza. Significa o quê? Que agora elas têm um prato de comida, antes nem isso elas tinham. Acabou com a pobreza? Não, não acabou com a pobreza, mas tirou essas pessoas de situação de miserabilidade. A ONU tem parâmetros de medição da miserabilidade. Então, é considerado miserável aquele cidadão que vive com menos de $2 por dia. E nós tínhamos uma grande parcela da população que vivia com essa quantidade, ou subvivia, né, subsistia. E a partir do Bolsa Família, essas famílias passaram a ter uma renda superior a $2 por dia e conseguiram, então, sair da condição de miserabilidade, não da condição de pobreza, mas da condição de miserabilidade, tá? Então, de proteger e de assegurar o direito de renda mínima às famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a praxis profissional ganhou mais espaço de atuação na esfera governamental. Então, com a vinda do Partido dos Trabalhadores, as políticas sociais aumentaram significativamente no Brasil. Isso ampliou muito a necessidade de assistentes sociais em todas as políticas públicas a partir do governo petista, tanto na saúde, quanto na assistência social, quanto na educação. Espaço esse que é muito legítimo para esta profissão que trabalha as expressões da questão social e seu enfrentamento frente aos impasses e desafios impostos pelo capital e, consequentemente, pelo Estado. Então, agora nós vamos entrar numa parte da apostila que vai falar sobre a questão social e as políticas sociais, tá? Então, continuando a nossa leitura, a questão social e as políticas sociais.